Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 11, 125. Os próprios pecados e a amargura dos povos recaem sobre eles, não podendo Luísa contê-los completamente. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus pareceu ter vindo. Abracei-o fortemente contra meu coração, e Jesus me deu um beijo. Porém, enquanto me beijava, senti um líquido extremamente amargo fluindo de sua boca para a minha. Fiquei surpresa ao perceber que, sem eu pedir, o doce Jesus estava despejando, suas amarguras em mim. Enquanto em outras ocasiões eu o supliquei tanto e ele não havia concedido. Tá? Ela pedindo para sofrer em nome das criaturas, né? Sempre essa mesma. Até mudou aqui o livro, né? É o volume 11, a gente estava meditando no volume 2, e ela pedindo para sofrer. Então, aqui ela, para aplacar a justiça, né? E aí, aqui nós estamos no volume 11, e ela também volta a esse mesmo assunto, né? Que estava diante do volume 2. Então, ela falando que suplicou várias vezes e ele não concedeu, e dessa vez ele concedeu derramar nelas amarguras, né? Então, quando me enchi daquele líquido amarguíssimo, Jesus continuou a derramar até transbordar, caindo no chão. E ele vertia ainda mais, derramava ainda mais, né? De tal maneira que formou-se ao meu redor e ao redor do bendito Jesus um lago. Ou seja, um lago, gente, é uma coisa muito grande. Imagina um lago. Um lago é quase como um rio, né? Um lago daquele líquido amarguíssimo, igual em volta deles, né? Então, como se tivesse se aliviado um pouco, isso que me chama a atenção, né? Ela fala que ele derrama, 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 transborda, cai, forma esse lago, e ele se aliviou só um pouco. Ele me disse: minha filha, viste quanta amargura as criaturas me causam? Tanto que, não podendo mais contê-las, desejei derramá-las em ti, mas nem tu conseguiste contê-las. E por isso elas se espalharam pelo chão e se voltaram sobre os povos. Muito sério, né? E enquanto dizia isto, indicava os vários locais e países que deveriam ser atingidos. Mostrava para ela, né? Pelas invasões de povos estrangeiros. Vou ler de novo. Indicava os vários locais e países que deveriam ser atingidos pelas invasões dos povos estrangeiros e, portanto, uns fugiam, outros ficavam nus e famintos, ou seja, deve ser algum flagelo em relação à pobreza, né? Ficavam nus e famintos, alguns dispersos, porque sempre que tem invasão, né, de guerra, essas coisas, de tomar locais, acontece tudo isso, acontece muita coisa, né? Só a gente vê os refugiados de guerra hoje, né, de invasão, quando invade o país deles, eles saem se refugiando, então, em qualquer país vizinho, né? A Síria tem muitos refugiados, né? A gente vê nos noticiários como que eles vivem, né? Eles sofrem, né? Alguns dispersos, outros mortos,
né? Então acontece muito flagelo, não é invasão. A guerra, na invasão, tomada de terra. Tanto que a gente viu o horror, né, da faixa de Gaza, essa guerra em Israel. Então, acontece muita coisa ruim. Por toda parte havia horror e pavor. O próprio Jesus queria desviar seu olhar de tanta tragédia. Nossa, né? Muito sério. Eu, assustada e aterrorizada, queria impedir que Jesus fizesse isso, né? Ela vem se colocar como intercessora da humanidade, né? Como uma pessoa que quer aplacar a justiça. E Jesus vai fazer ela entender o motivo, né? Sim. Falar para ela, né? Mas ele parecia irredutível e me disse: Minha filha, são as próprias amarguras deles que a justiça divina derrama sobre os povos. Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Que é consequência dos. Ó, são as próprias amarguras deles que a justiça divina derrama sobre os povos, ou seja, é consequência daquilo que as próprias pessoas escolheram, né? Decisões, vindo de decisões erradas, de governantes, das próprias pessoas também, eu falo em relação à guerra, essas coisas maiores, né? Mas dos pecados da humanidade mesmo. Então, o que ele está falando é consequência dos pecados deles. Eu tenho que deixar eles sofrerem a consequência dos próprios pecados, né? Então, ele fala que aqui, ó, são as amarguras, ou seja, as consequências, as dores derivadas dos seus próprios pecados, que a justiça tem que deixar correr, né? Justiça, já, a palavra justiça, ela já faz a gente entender que é um equilíbrio, né? Por exemplo, que tem que haver um equilíbrio, por exemplo. Tanto é que o símbolo da justiça é uma balança, né? Eu que sou do direito, posso falar com propriedade. Não sei se vocês já viram. O símbolo da justiça é uma balança que deve estar em equilíbrio. Então, quando algo está em desequilíbrio, ela tem que ser equilibrada. Uma ação judicial, ela visa basicamente isso, muitas vezes, né? O equilíbrio daquela relação ali que está entre duas pessoas, ou entre várias pessoas. Então, por exemplo, uma ação que a gente entrou esses dias contra o município daqui próximo da minha cidade. O prefeito, ele injustamente não está pagando corretamente o salário dos professores. E eles entraram na justiça, né, a palavra justiça, para buscar seus direitos. Então, para voltar ao equilíbrio daquela relação de trabalho ali. Então, como se diz, é uma questão, é como a gente diz, né? É uma questão de justiça. Porque está injusta a relação ali. Então, da mesma forma, é Deus com a gente. A justiça, ela tenta equilibrar, a justiça divina, ela tenta equilibrar essa relação da humanidade com Deus. Por quê? Porque o pecado é a pessoa dizer, não quero Deus. Se ela permanece, né? A gente colocar aquela pessoa, visualizar aquela pessoa que está ali obstinada no pecado, né? É claro que há misericórdia para aqueles que se arrependem. Isso é amor de Deus também. Mas a justiça também é amor, né? Porque deixar a própria pessoa ter consequência daquilo que ela fez de errado, mostra para ela que tudo tem uma consequência, que ela não pode fazer as coisas do jeito que ela quer. Que tudo no mundo tem uma ordem, tem um propósito, né? Tem um equilíbrio ali. Então, isso que acontece das nossas ações terem reações, terem consequências, é amor de Deus. E foi interessante que a Ruth meditou, né? Porque ela fala que nós mesmos vemos nas ações das outras pessoas, como o exemplo que ela deu lá do cara que estava pegando o Wi-Fi do vizinho e ainda achou ruim que ele mudou a senha. Incrível esse exemplo dela, porque, e é verdade, né? Nós temos em nós esse mesmo, não sei se eu posso dizer de atributo divino, né? Esse mesmo senso de justiça que Deus tem. No caso, é atributo dele a justiça, né? E nós participamos disso. Então, todos nós, mesmo aqueles que
que às vezes estão ali numa situação dessa de que ele está abusando de outra pessoa, ele tem para ele mesmo, para com ele mesmo, um senso de justiça. Em alguma situação ele vai ter, porque é natural nosso. Somos filhos de Deus e participamos daquilo que ele é. Só que as pessoas usam isso para benefício próprio. Sim, mas quando é em relação a Deus, ninguém quer saber. Quando é em relação a Deus, parece que Deus não existe. Parece que ele não merece o retorno daquilo que ele é, daquilo que nós somos por causa dele, né? Então, é bem complexo, mas dentro de nós tem esse valor, vamos dizer assim, né? Do que é a justiça e do que ela traz consigo, né? Esse equilíbrio nas relações. E na relação com Deus não é diferente. É a mesma coisa. Só que é mais grave, né? E aí é por isso que a Luísa chora tanto, né? Por isso que ela reclama tanto, pedindo para que Jesus não castigue, né? E aí ele vem e fala para ela, são as próprias amarguras deles. São as próprias consequências das próprias atitudes deles mesmos. Então, fica uma questão injusta para Deus, porque Deus nos deu tudo. Ele nos criou. Ele nos criou para ser feliz, para ter um equilíbrio nas relações humanas, né? Para ter porque se a gente não tivesse pecado, tudo estava em equilíbrio, né? A gente teria o dom da divina vontade, tudo estaria em equilíbrio, assim, não seria essa loucura humana que é hoje, né? Não teríamos saído da vontade dele, né? A vontade dele é tudo ordem, é tudo bem, é tudo santidade, é pureza e tudo mais. Quando sai disso, ou seja, quando a gente sai ali do recinto da vontade dele, que é quando Adão cai, aí vem, né? Como ele disse, né? A vontade dele saiu e entrou outra coisa no lugar, né? Que no caso é a vontade humana que reina, né? Então ele passou a deixar a gente ter consequência dos nossos próprios erros. E isso não é ruim. Isso é bom porque aí a gente acorda, né? Quantas vezes na nossa vida acontece algo que a gente sofre a consequência daquilo ou já sofreu a consequência daquilo que a gente fez, e isso fez a gente acordar e falar, opa, tô errada. Eu não posso continuar fazendo isso porque é errado, né? Então, a consequência, e muitas vezes as pessoas até julgam, né? Fala assim, fulano só mudou depois que adoeceu, mas que bom que mudou, né? Muitas vezes uma conversão ou uma mudança realmente de vida só acontece depois que às vezes perde um parente, ou aí a pessoa vem e fala e julga, né? Fala, mas só mudou porque aconteceu isso, mas que bom que mudou, porque muita gente tem a mesma oportunidade, sofre as mesmas coisas, sofre os mesmos flagelos, às vezes perde gente querida ali, né? Parente, esposo, filho, e não muda. E mesmo assim não muda, mesmo assim tem um coração endurecido, né? Nem todos têm abertura aos sofrimentos. Muitos ficam ainda mais amargos, ainda mais pecadores, ainda mais blasfemadores, né? Mas a cruz não é para isso. A cruz é para que a gente amoleça o nosso coração, para que a gente se abra a Deus, né? Entenda, como ele mesmo disse, que há ele falou isso no outro trecho, né? Entenda que há um Deus sobre ele, que há um Deus que o criou, que, né? Para a gente voltar a nossa consciência para a verdade, né? Então, o castigo, os flagelos servem para isso, né? E aí ele fala uma coisa interessante aqui, né? Depois que ele fala isso para ela, ele fala assim: quis derramá-las primeiro em ti, para poupar alguns lugares, por tua causa. Então, é respondendo até aquele questionamento que ela fez no trecho passado, que ela fala de que serve meu estado de vítima, né? E aí ele vai explicar para ela que por causa dela ser vítima, ele poupou o tempo, né, que seria um flagelo, o tempo que duraria um flagelo, ele diminuiu esse tempo por causa dela. E aqui ele está mostrando para ela novamente, ó,
eu quis derramar primeiro em ti para poupar alguns lugares. Então, aquilo que ele derramou nela, que não caiu de volta para a terra, aquilo que ela engoliu ali, aquele amargor, aquela amargura que ela engoliu, deixou de ser derramado em algum lugar. Então, ele fala que poupou por causa dela, pelo fato dela ser vítima, e deixou de derramar sobre eles, em alguns lugares. E o que sobrou, derramei sobre eles. A minha justiça quer ser satisfeita. Por quê? Porque é atributo de Deus, não tem o que fazer. E é justo que seja assim. É como eu estava falando antes, né? Nós mesmos temos esse sentimento de justiça, nós entendemos plenamente. Tem que ser entendido, né? Porque que em relação a nós, quando é em relação a nós, a gente quer ser satisfeito ali a justiça em relação a alguma situação que está injusta, então em relação a Deus também tem que ser feita. Então por que nós não podemos sofrer as consequências daquilo que, que é de pecado? E aí até ele fala, né, sobre os inocentes, porque muitas pessoas questionam. Eu lembrei novamente do filme que eu vi, A Cabana, e lá fala a reflexão que o pai da criança morta, né? Porque aí no filme teve um assassinato de uma menininha de uns 5 anos. O cara, acho que sequestrou ela lá do lugar que ela estava, o pai não viu e matou a menina. Aí o pai perguntou para Deus, quando ele teve um encontro com Deus, por que o Senhor permitiu uma coisa tão ruim, que uma coisa tão ruim acontecesse? Porque ela era inocente, né? Uma criancinha de 5 anos. E aí Jesus explica para ele que as pessoas são livres, né? Tem o livre-arbítrio, ele não pode tirar da pessoa a liberdade que ela tem de fazer o bem ou o mal, ela que escolhe, né? E aí os inocentes, ele, ele tem para equilíbrio da justiça também, né? Ele tem ali como uma glória para ele, né? E são mártires, né? São pessoas que se uniram ali ao sacrifício que é dele mesmo também, né? Que foi morto inocente, né? Então são cordeirinhos, né? Inocentes, como ele mesmo fala. E a Luísa continua falando para ele: Meu amor, minha vida, eu não entendo de justiça. Se te suplico, é pela misericórdia. Então eu entendi que ela quis dizer assim: eu não estou falando de justiça. Eu estou te suplicando a sua misericórdia. Eu não estou entendendo de justiça. Eu quero a sua misericórdia. Então, é estranho, né? O pensamento dela. Ela foca muito nessa questão da justiça, desculpa, da misericórdia. Mas ela não, assim, como a Aline estava meditando, é complicado a gente falar que a Luísa está errada, mas no sentido assim, Jesus, ele vem corrigir ela, né? É o que eu entendo, assim. Jesus mesmo fala que ela está errada, tipo, a justiça tem o seu equilíbrio, ele está explicando para ela aqui. Tem a misericórdia? Tem, mas é igual a Aline explicou, né? Para aqueles que se arrependem. Não é justo que ele use de sua misericórdia para aquele que quer continuar pecando, não faria sentido algum, né? Não faria sentido algum. Por exemplo, eu vou lá e continuo na vida que eu tinha antes. E aí eu falo, Jesus, eu tenho que ter misericórdia de mim e, né, e me perdoar e não deixar eu passar nenhum flagelo, nenhum castigo, nada, não deixa eu sofrer e tal, e ficar suplicando e tudo, mas continuar na mesma vida de erro, continuar na mesma vida de erro de antes. Então não faria sentido. Não, ele se volta para os filhos dele, para nós, né? E fala assim: eu tenho misericórdia, eu deixei os sacramentos aí, foi para vocês se limparem do pecado. Eu perdoo vocês, eu acolho vocês de volta, como o filho, a parábola do filho pródigo, né? Mas eu perdoo vocês, mas desde que vocês, né? Ele fala tanto disso na Bíblia, né? Vai e não peques mais. Então, ele usa da misericórdia, mas ele precisa, em contrapartida, do arrependimento verdadeiro da pessoa. Então,
Esse é o primeiro passo. Então, ele está mostrando para ela aqui que o mundo está obstinado no pecado e que não tem como ele falou no trecho passado, não tem como fazer as pazes com a humanidade antes de ter um arrependimento verdadeiro e de uma mudança de vida, de uma mudança de caminho, né? Mas não tem como fazer as pazes com as pessoas ofendendo ele. É contra a natureza dele mesmo, né? Ele mesmo fala, nada entra em mim que não seja puro, que não seja espírito puro, né? Que não seja. E aí ele tem um trecho da Valtorta, eu tô com o livro aberto, eu vou aproveitar que tá na minha frente, né? Então não tem como eu não citar, que cabe para essa parte, né? Que ele fala da escolha, do livre-arbítrio, que a pessoa ela tá ali obstinada no pecado, então é escolha dela. Ele fala que não pode ir contra, ele não violenta a pessoa. E aí ele fala aqui na Valtorta, ó, escolher a carne é escolher Satanás. Ele fala que é muito forte esse trecho, ó. 3 de julho de 1943. Eu sou o alfa e o ômega e abraço tudo o que existe. E ele fala de vontade também, achei incrível. Só a vontade humana contrária que coloca uma pessoa sob o selo da besta. Desvia minha influência, porque fiz todos vocês livres e não coagirei suas vontades. Portanto, a tua vontade é de carne e sangue, ou seja, se for Satanás. A minha vontade não pode agir. Não, peraí que eu vou ler de novo. Portanto, a tua vontade é de carne e sangue, ou seja, se for Satanás, a minha vontade não pode agir, porque minha vontade é o espírito e age no espírito. O espírito morre onde a matéria reina. Então, o que é o pecado? É você escolher Satanás. É permanecer no pecado, né? Repito, a misericórdia existe para quem se arrepende. Não significa que a pessoa pecou, que ela vai ser condenada sem direito à misericórdia. Não, se ela se arrepender e mudar de vida, ou perceber o seu erro até no último suspiro de vida, e se arrepender, uma contrição perfeita, Jesus tem misericórdia sim. Tanto que existe o purgatório, né? O purgatório é um lugar de misericórdia para aqueles que se arrependeram e que não tiveram tempo de se purificar, né? E aí, se arrepende ali no último minuto da vida, vai ter um purgatório mais longo, mas, né, é o que a gente imagina, mas eu digo, é, é o que ele está dizendo aqui, ele não pode coagir as vontades, então como que ele vai oferecer uma misericórdia para quem não quer? Para quem não está nem olhando para ele, para quem não está nem querendo saber dele. Então a Luísa ela faz um pedido que não tem sentido, né? Ela, porque não tem sentido você olhar só a misericórdia. Não faz sentido você olhar só a misericórdia. Deus, ele é misericórdia, mas ele é justiça também, né? Então a gente tem que olhar essa questão do livre-arbítrio, né? A pessoa que escolheu. Então, se ofertar misericórdia para quem não quer, ela não vai ter proveito dessa misericórdia. Recorro ao teu amor, a tuas feridas, ao teu sangue, ela suplica, né? Além disso, são sempre teus filhos, as tuas preciosas imagens. Mas aí não se comporta como filho, né? Porque quem está obstinado no pecado não está se comportando como filho de Deus, não está nem lembrando que Deus existe, né? Pobres irmãos meus, como sofrerão? Porque aí ela olha só para o fato em si, né? Do sofrimento. Ela não está olhando aqui para o benefício desse sofrimento, ela está olhando só o sofrimento em si, material ali, corporal, né? Em que apuros serão colocados. Não, eu até falaria diferente, né? Ela fala em que apuros serão colocados. Na verdade, é em que apuros eles se colocaram, né? Para me satisfazer, dizes que derramaste sobre mim, mas são muito poucos os lugares que poupaste. Então, aí ela fica argumentando, né? Ela usa do seu posto de vítima para argumentar por mais salvação, né? Por mais pouco, na verdade, para que ele poupe, né? Salvação não. Para que ele poupe mais lugares. E aí ele vem falar com ela novamente. Na verdade, já é muito.
é porque te amo. Então, o que que ele está dizendo, né? Luísa, eu já salvei muita gente. Eu já poupei, na verdade. Eu já poupei muita gente porque eu te amo, porque eu tô aqui sendo vencido pelas suas súplicas, mas é muito, é como se ele estivesse dizendo assim, eles não merecem, mesmo assim eu tô poupando, porque te amo. Caso contrário, não teria poupado nada. É aquilo que às vezes Jesus fala nas aulas, né, da escola, e a gente fica meio assim, né, principalmente quando tá lendo a Valtorta, que Jesus fala pela boca da Aline, assim, às vezes, se for olhar a verdade da verdade, Deus já teria destruído a terra. E é verdade. Se ele não visse lá na frente, se ele não visse pelo poder, né, dele ser atemporal, né, vamos dizer assim, porque tudo ele já vê numa linha do tempo sem interrupção, né, ele está na eternidade, né, e a gente no tempo. Então ele já viu que terão os filhos da divina vontade. Então se ele não tivesse, ele fala isso no livro do céu, né, que se ele não tivesse, se ele não tivesse essa certeza de que, mesmo que poucos, mas que serão salvos, se salvarão, que ele teria destruído a terra já, e é o que ele está falando aqui, né? Pelo contrário, não teria poupado nada. Além do mais, não viste por ti mesma que não podia suportar mais, ele está dizendo assim, né? Você não viu que eu só verti em ti a amargura porque estava transbordando de mim, né? Então é isso que ele pede da gente, né? Olhar para ele, para aquilo que é justo em direção a Deus. Porque, querendo ou não, a gente vai estar olhando para as criaturas também, porque Deus é justiça. Tudo que vem dele é em equilíbrio. Na verdade, eu vejo assim, quando Deus age, pelo que a gente já viu no livro do céu, quando ele se derrama em amargura assim e deixa cair flagelo, é porque já está insuportável. Dá a impressão de que ele segura até o momento de não poder mais, né? E aí ele derrama o flagelo na humanidade. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Que a Luísa fica aqui questionando, mas que a gente tem que entender que... E até, por exemplo, eu acho que a gente já tem, né? Aqui a gente já tem essa noção, assim, do que de que são necessários, né? Essa informação já chegou na nossa cabeça, né? De que é necessário os castigos. Tanto é que a gente sempre pede, né? Até para os nossos familiares que eles sintam o peso de alguma cruz de desapontamento em alguma ocasião, para que eles acordem para aquele erro que eles estão cometendo, né? Porque a gente sabe que é o que Jesus fala no livro do céu, que a cruz salva, a cruz intima, a cruz põe a pessoa diante de Deus, a cruz iguala a gente ao sacrifício de Cristo, justifica os nossos pecados, né? O sofrer. E é justo porque nós somos pecadores, né? No sentido de humanidade que eu falo, né? Não estou dizendo aqui que batendo no peito, como muitas pessoas falam, né? Eu sou pecador, eu sou pecador. Não, não é nesse sentido, não. É no sentido de humanidade. Nós que eu falo, a humanidade, né? Então, qualquer coisa que a gente sofra, mesmo sendo inocente, vamos dizer assim, que a pessoa pode pensar, mas não entender, às vezes, uma cruz que pesa sobre ela, né? Mas se não for em relação a ela vai estar ofertando aquilo. É como as pessoas inocentes que sofrem, como o vídeo que a Aline postou sobre as crianças. Então, crianças muitas vezes pagam por erros que não são delas. E são vítimas inocentes. Então, quando sofremos algo que é injusto, mostrado ali por Deus, que às vezes é uma questão que é uma injustiça mesmo, de fato, a gente tem que entender também em Deus essa situação, né? De que esse sofrimento ele pode ser ofertado, ele deve ser ofertado para a expiação dos pecados das outras pessoas e para a reparação do coração de Deus, né? A gente ofertar isso para Jesus para que ele use, né, da forma como ele então o sofrimento ele deve ser ofertado, ele deve ser colocado nas mãos de Jesus.
unindo ao sofrimento dele, né? Que ele fala que quem sofre se une a ele nas penas, né? Quem sofre com resignação e consciência, né? Daquilo que está sofrendo. Porque ele sofreu consciente que ele era inocente, mas consciente daquele bem que vinha, né? Através daquele sofrimento ali. Do que resultava o sofrimento, né? Do que vinha de fruto ali daquele sofrimento. Então, o filho da divina vontade tem que ter essa consciência, né? Do sofrimento, tem que ter essa consciência em relação ao para quê das cruzes, dos flagelos que Jesus permite, né? Então, aí a Luísa fala que se derramou em lágrimas e continuou dizendo: ainda assim, dizes que me amas. E onde está esse bem que queres para mim? Ela continua murmurando, né? O verdadeiro amor sabe satisfazer completamente a pessoa amada. Então, por que não me expandes mais para que eu possa conter mais amarguras e poupar meus irmãos? Jesus chorou comigo e desapareceu. Aí eu vi esse pedacinho aqui e pensei assim, Jesus chorou por tudo, né? Pela situação que ele estava mostrando para ela, mas também por esse pensamento dela, né? Porque ela falar para ele que esse é o amor que me queres, ou seja, o amor contenta, né? A pessoa amada contenta, mas e Jesus? Então, ela pensou só nas pessoas, né? Em poupar as pessoas que, na verdade, não deveriam ser poupadas mesmo, porque são culpadas. E mesmo sendo culpadas, não é uma condenação, mas é uma maneira de salvação, né? É como se ela enxergasse o flagelo todos os flagelos como condenação, né? E não é salvação. Então ela não tem que pensar assim, né? Que a pessoa amada satisfaz a outra. Então, se coubesse tudo em Luísa, ninguém sofreria nada, ficaria tudo uma belezinha. E aí? As pessoas se converteriam? Elas se voltariam? Tá tudo no bem bom, não tem nenhum castigo acontecendo, os pecados adoidado, pessoas pecando adoidado e se divertindo e nada de ruim acontece. Vamos imaginar o mundo aí, né? Sem criminalidade, sem guerra, e aí? Os pecados iam superabundar ainda mais, porque não teria o remédio da cruz, né? Não teria o remédio da cruz, do sofrimento que faz a pessoa se voltar a Deus, né? Suplicar, nem que seja o perdão de Deus, entender que está errado, nem que seja para pedir ajuda, né? E aí se estreita mais a Deus quando vê que Deus abençoa a vida, uma vida mais limpa, né? Muitas pessoas se aproveitam muito das cruzes e têm benefícios, né? Assim, de conversão mesmo verdadeira. Então ela não tem que pensar dessa forma, né? Que se coubesse tudo nela, ela tem que imaginar o mundo. E aí, como que ficaria? As pessoas parariam de pecar? Se não tivesse guerra, se não tivesse pecado, aliás, se não tivesse flagelo, é complicado, né? Eu tenho até um exemplo que, quando eu estava lendo o trecho, eu lembrei. Teve um rapaz aqui na cidade que o meu esposo, representou ele na justiça num processo criminal de tentativa de homicídio. Um rapazinho super novinho. E aí, meu esposo, ele é muito bom nessa área criminal, e ele conseguiu livrar o rapaz. Fez o júri dele, e lá no júri popular, né, na hora que meu esposo expôs toda a situação, toda a vida dele e tal, conseguiu que os jurados não condenassem ele. Passou alguns meses, beleza, ele estava preso, aí ele foi solto, veio para a cidade novamente. Aí começou a se envolver novamente na vida do crime, né, em drogas e tudo mais. E aí, essa semana agora, ele se envolveu em uma briga num local de festa que tem aqui próximo à minha casa, bem próximo mesmo, e matou um rapaz. Aí dessa vez ele matou o rapaz na rua, acho que a facadas, coisa mais feia do planeta Terra. E aí, o que veio na minha cabeça, né? Ele não teve o castigo
da primeira vez, entendeu? Ele não teve o castigo da primeira vez. Talvez se ele tivesse permanecido preso e tivesse tido o tratamento dele, psiquiátrico e tudo, acompanhamento, talvez ele teria mudado. A gente não sabe, lógico, que tem gente que vai preso e só sai pior. Mas tem gente que não, tem gente que muda, tem gente que tem a disposição de mudar depois do sofrimento, né? E que não é fácil ser preso. Já fui na penitenciária. Não é fácil ficar ali, assim, é um local assim horrível lá dentro, muito feio, muito ruim mesmo, sujo. Nem sei explicar a cena que eu vi quando eu fui visitar o presídio. Eu fui enquanto eu era estudante e fui depois de advogada também. Então é um local que a pessoa ou ela sai dali transformada, não quer voltar. A maioria sai, eu acho, né? Que a maioria não quer voltar para ali, né? Então aí o que acontece? Então ele não teve o castigo, né? Por uma permissão de Deus, claro que tudo está na permissiva, né? Não é a vontade querida de Deus, nem que ele tivesse feito aquele primeiro crime. Mas, enfim, e agora ele foi preso novamente, né? Ele foi preso em flagrante novamente, tá lá. E porque assim também os pais fizeram de tudo para soltar ele da outra vez, né? Gastaram o que tinha, o que não tinha. E aí agora, né? O que seria o correto, por exemplo, né? Meu pai até fala que a mãe que protege muito o filho, principalmente o bandido, quando ele se torna bandido, meu pai fala, né? Que é uma mãe que passa muita mão na cabeça do filho, principalmente quando ele comete crime, aí faz de tudo que pode, o que não pode, para soltar o filho, mesmo sabendo que ele é culpado. Eu não estou dizendo aqueles inocentes, não, porque há casos e casos, né? Mesmo sabendo quem o filho permite não, faz de tudo para aquele filho não sofrer, né? Faz de tudo para o filho não sofrer nada, sair livre de tudo. E aí é um erro, né? Porque a pessoa não vai ter a consequência daquilo que ele fez, não vai sofrer ali, mesmo seja uma coisa muito dolorida, né? Imagina para uma mãe, você que é mãe, eu sou mãe, né? Imaginar um filho preso é muito dolorido, mas o que é pior? É um raciocínio muito doloroso, mas o que é pior? Ele ficar lá, sofrer, mas sofrer ali, de passar, às vezes, necessidade, né? Não são todas as cadeias que sofrem violência, né? A daqui a gente nunca ouviu falar que tem, assim, questão de homicídio lá dentro, de bater, essas coisas. Tem algumas cadeias que tem, sim, mas o que é pior, né? Ele sair e matar realmente, de fato, uma outra pessoa. Então, a justiça vem nesse sentido, né? Então, para que existe a justiça humana? Para também punir aqueles que cometem crimes, que são pecados, né? Aos olhos de Deus. Matar, roubar, né? Enfim. E alguns que são alguns pecados que não são crimes, mas o adultério, por exemplo, né? Deixou de ser crime. Enfim, então a reflexão é essa, né? Assim, que a justiça ela é atributo divino e é necessário, é extremamente necessário para a reparação do coração de Deus, para equilíbrio daquela situação ali que está em desordem, para benefício do próprio pecador, né? Consequência daquele mesmo erro dele ali. Então, é isso. Amém, Fiat.